Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2021, nós estamos iniciando a aula de hoje com o conteúdo do sexto ano. E no conteúdo do sexto ano, nós vamos trabalhar em cima hoje das primeiras civilizações. Após a gente fazer uma revisão, não é, se detendo mais as questões da pré-história, ou como a pré-história contribuiu para a nossa formação, como os povos pré-históricos acabaram se desenvolvendo, acabaram crescendo, acabaram mostrando as suas características, o uso do fogo, o uso da pedra. Já no período neolítico, eles tiveram um grande destaque no desenvolvimento da agricultura, e esse período também é chamado de a Revolução Agrícola. Então esse período é de grande importância, de suma importância para a gente entender o que aconteceu no homem na pré-história. E dando sequência a essas situações, nós vivenciamos também a Idade dos Metais, o aparecimento do Estado, como as primeiras aglomerações começavam a se organizar, a se estabelecer, em que período, em que momento geográfico, em que porção geográfica, não é? Percebendo também a necessidade de ter água para esse desenvolvimento, para esse surgimento. E apesar de que algumas regiões do mundo possuem áreas desérticas, nós temos ali uma situação que o homem vai procurar cada vez mais a sua melhoria, procurar se estabelecer em determinadas regiões que possam oferecer uma condição de sobrevivência. E com a conclusão do fechamento da Idade Média nesse processo revisional, nós vamos fazer agora um estudo revisional em cima das civilizações. O termo civilização, das civilizações, significa o quê? Significa aquele período, aquele momento em que o homem ou aquela sociedade, aquele grupo social, aquela localidade se desenvolveu um pouco mais. Houve a condição de se formar um Estado, formar uma organização social tipicamente desenvolvida para aquele período, não é? Para aquele momento histórico ali. E as primeiras civilizações vão se estabelecer, os primeiros governantes, a definição de fronteira, a definição da organização social, as classes sociais sendo cada vez mais estabelecidas, de que forma essas classes sociais eram estabelecidas, com que características, com que funções, cada classe social tem a sua função. E com isso nós vamos observar na aula de hoje, de forma mais específica, uma civilização que contribui muito para a nossa formação, não é? Que foi a civilização. Qual foi a civilização, pessoal? Isso mesmo, a civilização egípcia. A civilização egípcia, ela cresce, ela se desenvolve e vai contribuir muito para a nossa formação. Essa civilização, ela vai crescer juntamente com a colaboração gigantesca de um fenômeno que é o Rio Nilo. Um fenômeno, não é, com relação às águas pluviais, que vai colaborar de forma gigantesca, de forma consolidada para o desenvolvimento dos egípcios. A região egípcia, inicialmente, não é, eles possuem uma característica que era uma relação muito intensa com os seus deuses. Os egípcios, eles eram politeístas, e os deuses os deuses egípcios tinham cada um a sua função e ganhavam formas humanas. Essas formas humanas vão fazer com que as formas humanas ditas pelos deuses egípcios vai passar a ser um fator preponderante para que a fé, o culto a essas imagens seja um culto cada vez mais intenso, cada vez mais
voltado para o estabelecimento de uma relação com os deuses, uma relação cada vez mais intensa, mais forte, melhor dizendo. E surge lá no Egito uma figura que possui uma relação, uma múltipla função, que são os faraós. Os faraós, eles possuem uma função de chefe religioso, militar e administrativo. Então os deuses, não é, teriam que ser colocados no Egito e tendo a anuência, a opinião dos faraós. Os faraós tinham uma relação muito intensa com esses deuses, que os faraós procuravam agradar esses deuses. Com isso surge aquela situação que você está lembrada, um processo de mumificação, em que os restos mortais, não é, eram retirados do faraó, colocados produtos que pudessem conservar aquele faraó, e ele cercado colocava assim uma faixa protetora todo o seu corpo, e nessas faixas protetoras ele também recebia os seus objetos pessoais que ele mais gostava. Significa dizer, na prática, que os egípcios acreditavam na crença na vida pós-morte, porque eles poderiam, passar por os faraós iriam passar fatalmente por um processo de reencarnação, e nesse processo de reencarnação o faraó iria voltar muito feliz, porque teria encontrado ali os seus objetos pessoais que ele mais venerava, que ele mais gostava. Falando ainda nessa questão política, falando agora na questão política, não mais da questão religiosa, os egípcios eram povos que tinham o poder centralizado nas mãos dos faraós, e eles tinham também um Estado centralizado. Não é a formação de um Estado centralizado, como você vê agora há pouco, está aqui agora há pouco, um Estado que suas fronteiras estão definidas, ali você vai ter uma cultura, ali você vai ter uma bandeira, você vai ter uma série de leis que são definidas, estabelecidas, uma estrutura de cidade, de região a ser posta, a ser colocada em prática. Não é isso? Então, o desejo agora dos egípcios é crescimento, é fortalecimento. No entanto, antes desse fortalecimento, que o Egito também passa pela situação da divisão. A divisão da egípcia, ela vai favorecer para que a gente tenha um norte a ser seguido. Ou seja, a divisão era o antigo Império Egípcio, o médio Império Egípcio e o novo Império Egípcio. Ainda nesse antigo Império Egípcio, nós vamos ter a participação, a invasão dos povos Hyksos sobre o território egípcio. E essa invasão vai ser vitoriosa para os Hyksos, e os egípcios ficarão subjugados, ficarão sendo obrigados a obedecer qualquer determinação dos Hyksos. Na tentativa de expulsar os Hyksos da região do rio Nilo, que é um rio muito importante, que eu vou citar daqui a pouco com mais profundidade, os Hyksos estavam subjugando os egípcios, e os egípcios tiveram a seguinte ideia: nós poderemos sim expulsar e derrotar os Hyksos. Para isso, nós deveremos fazer uma união com quem? Com os hebreus. E é isso que acontece. Os Hyksos se uniram aos hebreus e fizeram uma junção de forças para derrotar o povo Hyksos. Isso, de fato, ocorre e, consequentemente,
egípcios e hebreus lutam juntos e conseguem derrubar, retirar, expulsar os ixos da região do território egípcio. Então, a gente percebe aqui que essa união foi muito proveitosa. No entanto, após essa união ter obtido sucesso, os egípcios vão escravizar os ixos, vão escravizá-los, vão deixá-los subjugados por cerca de 400 anos, até que Moisés lidera a fuga dos hebreus do Egito e liberta-os. Vão passar um período, vagando pelo deserto até encontrar a chamada terra prometida, a terra de Canaã. É preciso também, vale a pena, é muito importante destacarmos a importância, a imensa colaboração, melhor dizendo, do Rio Nilo para o desenvolvimento do Egito. Imensa colaboração, gigantesca colaboração, porque é dali do Rio Nilo que a economia egípcia começa a girar, começa a funcionar. Com água, sem economia, sem a água, as lavouras não terão como crescer, como se desenvolver, e salientando que um rio se estabelecendo em grande parte do seu curso em território desértico. Então, há aí um favorecimento daquela região egípcia ali, que grande parte ficava no deserto, e agora o Rio Nilo vai ser uma forma de sobrevivência, de acúmulo de água. Além desse acúmulo de água, temos que salientar, temos que destacar a presença do chamado humus fertilizante. Presta atenção, quando a margem do rio ficava seca, o Rio Nilo deixava na margem uma crosta grossa, um pedaço de terra tirada daquela crosta pesada. Quando era tirada, tinha embaixo um solo muitíssimo fértil, que iria colaborar de forma efetiva para o desenvolvimento do Egito. E aí nós vamos conhecer uma das formas e características que irá beneficiar o desenvolvimento do Egito e, consequentemente, transformá-lo numa grande potência da época. Não é? Sem dúvida nenhuma. E aí, com isso, temos um fator preponderante para o Egito, que é a sua localização geográfica, a formação de povos, de nomos, não é? Que vão ficar às margens do rio, e a partir daí alguns faraós vão começar a fazer cada vez mais bom uso desse rio, criando uma estrutura muitíssimo favorável para a construção de um exército, tornar a partir daí o Egito uma grande potência, não é? Uma grande potência. E vamos identificar, não é, essa situação de potência quando alguns faraós, não é, tiveram que inclusive tomar medidas impopulares para que seu estado, seu governo fosse estabelecido e fosse consolidado. Essas medidas que os faraós vão tomar são as chamadas medidas impopulares. São medidas que visam aumentar a taxa de impostos.
E aumentando essas taxas de impostos, a população não ia gostar muito disso, mesmo respeitando, entendendo e adorando, cultuando o faraó. O faraó, na verdade, ele tinha uma postura como sendo um semideus. Semideus. E esse semideus, ele não ficava se deslocando pelo Egito com muita facilidade, não. Quem encontrasse o faraó ou o visse em algum momento, essa pessoa era considerada privilegiada ou privilegiado, porque ele pouco aparecia, não é? E a partir disso, cada faraó, em sua administração, venerado, ele queria deixar ainda um plus, uma questão a mais para seu governo, para a sua administração daquele período. E começaram a partir de então as construções de pirâmides, não é? Cada vez maiores, cada vez mais chamativas, que daria a partir dali um entendimento de força, um entendimento de poder, não é? E com isso o faraó iria ser venerado e ficaria a sua administração marcada por uma vida toda, não é? Por uma vida toda. Então o faraó começou a construir, os faraós que sucederam, um após outro governo, começaram a construir pirâmides como sendo uma forma de marcar seu governo. Nós temos hoje várias pirâmides que estão estabelecidas, estão de pé até os dias de hoje. No entanto, 3 se destacam e recebem um nome em homenagem ao respectivo faraó que o construiu durante aquele determinado período. E com isso nós tivemos Quéops, Quéfren, não é? E Miquerinos. São essas pirâmides as mais famosas pirâmides até os dias de hoje. E os faraós que construíram deram nome a essas pirâmides. Tá bom? Tivemos também o Médio Império e o Novo Império. O Novo Império é que vai ter a escravização dos hebreus. E como é que estava ali, professor, exposta a estrutura social egípcia? Você tem o faraó lá na ponta da pirâmide, lembrando que para demonstrar, exemplificar um grupo social, a sociedade de cada período, a gente utiliza essa pirâmide. O faraó na ponta da pirâmide, depois os sacerdotes, depois os soldados e escribas, que são os funcionários públicos, os artesãos, camponeses e escravos, não é? É dessa forma que está estabelecida a sociedade egípcia, não é? Agora, claro, é uma sociedade que não havia mobilidade social, ou seja, você nasceu artesão, você vai morrer artesão. Você nasceu escriba, fatalmente você também vai morrer escriba, vai exercer a mesma função. Escriba é aquele funcionário público que sabe ler e escrever, que trabalha a favor do governo egípcio para trazer benefícios através da cobrança de impostos, através das obras públicas que eram colocadas em práticas para favorecer a população egípcia. E aí os egípcios, a gente não pode esquecer que os egípcios eram politeístas. Os egípcios acreditavam na vida pós-morte e acreditavam em vários deuses. Cada deus tem uma função na sociedade egípcia, não é? O deus que cuida da lavoura, ganha forma, não é? Uma imagem, algo bem grande, gigantesca, para chamar a atenção. Então tinha um deus voltado para a agricultura, tem um deus voltado para as questões
do vento, do sol, da chuva, da água, do fogo. Então, cada faraó teria uma função específica a ser exercida. E a partir daí, a religião egípcia começa a criar, não é, a sua cultura, a sua formação, a sua forma bem atuante, não é? E o Egito vivenciou um governo teocrático, não é? Deus e cracia governo de Deus. É uma monarquia teocrática, personificado, né, na personificação de Deus, e como sendo administrador dessa personificação, o faraó, né? Então aí a gente tem esta situação colocada, essa situação posta para a gente. E a importância do rio Nilo é inegável, não é? Importante demais para o desenvolvimento do Egito, para a construção de um governo sólido e também de um exército bem poderoso daquela época. Pois bem, pessoal, eu vou concluindo a questão do Egito. Na próxima aula a gente vai trabalhar em cima dos hebreus, a sua crença monoteísta, a sua contribuição, a sua formação, as situações de imensas dificuldades vividas por esse povo. Esse povo recebe esse nome hebreus agora, mas esse povo ainda existe, não é? Porque lá na frente, quando Moisés fizer a divisão das tribos, vai dar uma tribo, chamar-se uma tribo de Judá, que hoje são os judeus, que são é o mesmo povo dos hebreus, só mudou a nomenclatura, só fez mudança, essa mudança de nome, né? E as contribuições dos hebreus nós vamos estudar de forma mais aprofundada na próxima aula. E se você tiver uma curiosidade, nós vamos encontrar as contribuições dos hebreus em nossa civilização quando você abrir a Bíblia, ver ali o Velho Testamento. Tá bom? Então, forte abraço a vocês, continue acompanhando as aulas, não é? Se dedicando, com todas as medidas preventivas sendo tomadas aqui dentro da escola, o uso da máscara, do álcool em gel e do distanciamento social. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos, que possam estar bem, com muita paz, com muita saúde, e na próxima aula nós vamos nos encontrar para trabalhar em cima dos hebreus, tá bom? Tchau para vocês, forte abraço.